Entre as criaturas mais misteriosas que fascinam a humanidade estão os gigantes. Mas, apesar de serem muito maiores do que a vida, parece que deixaram poucos ou nenhum vestígio. Ou talvez a prova de sua existência tenha sido habilmente escondida. De ossos de 3 metros de altura a criaturas pré-históricas gigantes, aqui estão 20 descobertas que provam que gigantes realmente existem. Número 1. Os ossos de 3 metros encontrados na caverna de Lovelock, em Nevada. O guano de morcego, ou fezes de morcego, é utilizado como um fertilizante incrivelmente valioso. A caverna de Lovelock, em Nevada, era um dos lugares onde esse guano podia ser encontrado. Foi durante a busca por este produto que mineradores, em 1911, se depararam com esqueletos bizarros. Esqueletos humanos que, por acaso, tinham entre 2 metros e 43 centímetros e 3 metros de altura. As escavações em 1912 e 1920 encontraram milhares de artefatos, incluindo ferramentas, ossos e esqueletos maciços. Entre as descobertas mais impressionantes estavam sandálias de 38 centímetros de comprimento, muito gastas pelo uso, e uma rocha com o que parecia ser uma grande impressão de mão gravada nela. Em 1931, novas descobertas foram feitas em um leito de lago seco perto de Lovelock. Mais 2 esqueletos gigantes, medindo 2 metros e 64 centímetros e 3 metros. Essas descobertas intrigaram os arqueólogos, pois os esqueletos não eram apenas altos, mas também tinham cabelos vermelhos. Isso faz com que os esqueletos se encaixem na descrição dos Kaka, ou os gigantes de cabelos ruivos. Número 2. Os gigantes de cabelos ruivos. De acordo com as lendas da tribo Paiute, os Kaka eram uma raça de gigantes de cabelos ruivos que habitavam a área em torno do que hoje é conhecido como a Caverna de Lovelock. Esses gigantes, com mais de 3 metros de altura, eram considerados ferozes. Esses colossos sabiam como lutar e também tinham um gosto peculiar por consumir carne humana. Suas presas eram as tribos locais, juntamente com os Paiute. As lendas descrevem como os Paiute, após suportar o terror dos gigantes por gerações, finalmente se uniram com outras tribos para derrotá-los. O clímax dessa luta ocorreu na caverna de Lovelock, onde as tribos os prenderam, atearam fogo na entrada e os deixaram perecer. Agora, alegadamente, foram os ossos desses gigantes que os pesquisadores descobriram na caverna de Lovelock em 1911. Claro, muitos eram céticos. Afinal, coincidências podem acontecer. Alguns estudiosos sugerem que a cor do cabelo pode ser resultado das condições de sepultamento. No entanto, outros acreditam que o cabelo vermelho encontrado nos esqueletos, juntamente com a sua altura, apoia a ideia de que os alegados gigantes devoradores de homens de cabelos ruivos que viviam perto da caverna de Lovelock realmente existiram. Número 3. A pegada de um gigante na África do Sul. Na região remota de Mpumalanga, na África do Sul, perto da cidade de Umuzi, há uma enorme marca em uma parede de penhasco. Esta é supostamente uma das evidências de que gigantes realmente andaram por nosso planeta no passado. Esta característica, conhecida como a pegada do gigante, ou pegada de Golias, foi descoberta em 1912 por um caçador chamado Stoffel Coetzee. Ela mede cerca de 1 metro e 20 centímetros de comprimento e, estranhamente, tem uma notável semelhança com um pé humano, completo com dedos claramente definidos e um calcanhar. No entanto, não é apenas isso que torna essa característica tão bizarra. A pegada está gravada em um tipo de granito conhecido como ampola, que os geólogos estimam ter cerca de 3 bilhões de anos. Com sua forma e o tipo de rocha em que foi encontrada, esta pegada convenceu muitos a acreditar na existência de gigantes. Enquanto alguns sugerem que essa característica se formou apenas devido à erosão natural, outros acreditam que, há bilhões de anos, um ser gigante pisou nessa parede de penhasco e deixou essa marca para que pudéssemos vê-la hoje. A pegada do gigante é agora considerada um local sagrado por muitos visitantes, que muitas vezes deixam moedas no calcanhar da pegada, esperando por boa sorte. Número 4. Os gigantes encontrados por Magalhães. Ferdinando de Magalhães é um renomado navegador e explorador português da Espanha. Ele navegou ao redor da América do Sul e descobriu o que hoje é conhecido como o Estreito de Magalhães. Durante 3 anos, ele viajou ao redor do mundo e realizou a primeira circunnavegação do planeta na história. Ele registrou muitas coisas sobre sua jornada,
e uma das mais intrigantes em seus escritos é sobre gigantes. Em 1520, Ferdinando de Magalhães estava navegando ao longo da costa do que hoje é a Patagônia, na Argentina, onde encontrou gigantes reais, ou pelo menos foi o que ele acreditou. Segundo a história, a tripulação avistou uma figura gigantesca dançando e cantando na costa. Em vez de navegar para longe, Magalhães enviou um de seus homens para fazer contato com o gigante, que felizmente se mostrou amigável, apesar de ser tão alto que o europeu mais alto só chegava à sua cintura. Na época, 1,68 m era considerado a altura média das pessoas na Europa, mas esse ser, agora conhecido como o gigante patagônico, os superava com mais de 3 metros de altura. Magalhães chamou esses seres de patagones, um termo possivelmente derivado da palavra portuguesa pata, inspirada nas grandes pegadas deixadas pelos gigantes. Magalhães pode ter sido ótimo em viagens, mas deve-se admitir que ele não era muito criativo em dar apelidos. Antes de partir, Magalhães até tentou levar 2 desses gigantes de volta à Espanha como prova de sua descoberta, mas infelizmente eles não sobreviveram à viagem. Novamente, isso de acordo com os escritos existentes, que, claro, vieram de Magalhães e sua tripulação. Enquanto alguns acreditam que a história é um relato oral que foi exagerado à medida que foi sendo transmitida, outros acreditam que o navegador realmente teve um encontro com seres gigantes. Número 5. O cemitério de gigantes na China. Em 2017, especialistas anunciaram a descoberta de gigantes na China. No entanto, ao contrário do que você está pensando, esses esqueletos mediam apenas 1,75 m de altura. Bem, isso pode não parecer muito impressionante nos dias de hoje, mas 5.000 anos atrás esses homens poderiam ter sido os mais altos de toda a região. Os pesquisadores acreditam que a altura notável desses indivíduos pode ser atribuída às suas posições de alto status dentro de sua sociedade. Afinal, esses indivíduos mais altos provavelmente tinham acesso a uma melhor nutrição, graças à sua proximidade com culturas de milho e uma dieta variada, o que contribuiu para seu crescimento excepcional. Esses esqueletos podem não pertencer aos gigantes convencionais, mas ainda são bastante impressionantes, não acham? Número 6. A gigante serpente do Monte Serpente. O Monte Serpente, no condado de Adams, Ohio, é um dos montes de efígies pré-históricas mais enigmáticos e fascinantes da América do Norte. Estendendo-se por cerca de 411 metros de comprimento e 91 centímetros de altura, esse monte tem a forma de uma serpente, com uma cauda enrolada e uma boca que parece segurar um objeto em forma oval. Há muito tempo tentamos descobrir o segredo por trás desta efígie. Inicialmente foi atribuída à cultura Adena, que floresceu por volta de 1000 anos antes de Cristo, até 200 anos depois de Cristo, devido a montes funerários próximos contendo artefatos Adena. No entanto, a datação por radiocarbono de amostras de carvão do monte sugere que ele pode ter sido construído por volta de 1070 depois de Cristo, o que se alinha com a cultura pré-histórica tardia de Fort Ancient. Além de sua origem, ainda não sabemos exatamente o que essa efígie significa, mas temos teorias. Alguns acreditam que este monte foi usado para a astrologia. A cabeça da serpente alinha-se com o pôr do sol durante o solstício de verão, enquanto outras partes do monte se alinham com o nascer do sol do solstício de inverno e os equinócios. Alguns pesquisadores, no entanto, sugerem que esses alinhamentos indicam que o monte foi usado para marcar a passagem do tempo e as mudanças das estações. Outros, no entanto, acreditam que este monte foi feito à semelhança de uma serpente gigante que uma vez percorreu a região no passado. Número 7. Os gigantes das Ilhas Salomão. As Ilhas Salomão são um arquipélago no Pacífico Sul. Nas áreas selvagens desta região, supostamente vivem gigantes que continuam a prosperar nas selvas e regiões montanhosas remotas. Descritos como seres imensos com mais de 3 metros de altura, com corpos musculosos, cabelos longos e escuros e características faciais distintivas, esses gigantes são algo que até mesmo os locais conhecem. Segundo as lendas locais, os gigantes das Ilhas Salomão não são apenas figuras míticas, mas eram habitantes reais das ilhas. Os povos indígenas transmitiram histórias desses gigantes por gerações, detalhando encontros que incluem sua presença física imponente, caracterizada por ombros largos, narizes achatados, bocas largas e muitas vezes olhos vermelhos.
Na verdade, durante a Segunda Guerra Mundial, soldados japoneses estacionados nas ilhas relataram encontros com esses gigantes, descrevendo-os como agressivos e às vezes canibais. Relatos de testemunhas oculares dos ilhéus são numerosos e consistentes, muitas vezes descrevendo as atividades noturnas dos gigantes e ocasionais ataques a assentamentos humanos. Alguns relatos incluem até pegadas medindo até 1,20 m de comprimento e avistamentos de ossos gigantes. Infelizmente, nenhuma dessas alegações foi cientificamente verificada. Apesar dos numerosos relatos e das crenças locais, a existência dos gigantes das Ilhas Salomão permanece não comprovada. Ao mesmo tempo, sua existência não foi descartada e até que exploremos toda a extensão das Ilhas Salomão, estamos livres para especular sobre esses seres. Número 8. O Homem-Grama de Ohio. O Homem-Grama, também conhecido como o Homem-Grama de Ohio, é um dos críptidos mais lendários de Ohio. Muitas vezes descrito como uma criatura semelhante ao pé grande, mas com características e comportamentos distintos, os avistamentos desse ser elusivo datam do século XIX, com o primeiro encontro registrado em 1869. Agora, esta criatura supostamente tem entre 2,13 m e 2,74 m de altura e pesa impressionantes 136 kg. Ele é coberto por pelos escuros e emaranhados e é notável por sua grande constituição humanoide. Este ser é semelhante ao pé grande, mas, ao contrário do Sasquatch, o Homem-Grama é conhecido por construir ninhos a partir de grama alta, daí seu nome. De fato, esses ninhos são uma das coisas que supostamente provam a existência do Homem-Grama. Esses abrigos semelhantes a cabanas são frequentemente encontrados nos campos e florestas de Ohio, particularmente ao redor do Parque Estadual de South Fork, que coincidentemente também é um ponto quente para avistamentos do Homem-Grama. Testemunhas relataram ver a criatura caçando em bandos, um comportamento não comumente associado a outros avistamentos de Sasquatch. Enquanto evidências concretas do Homem-Grama permanecem elusivas, a lenda continua a prosperar, atraindo entusiastas de críptidos e pesquisadores para Ohio na esperança de finalmente capturar essa criatura evasiva. Número 9. A aranha gigante do Congo. Gigantes humanos não foram os únicos gigantes que supostamente existiram. Também há os gigantes do reino animal. Vamos começar com a aranha gigante do Congo. Conhecida como a Shabba-Fofi, ou simplesmente a aranha gigante, esta criatura faz parte do folclore local desde o início do século XX. Um dos primeiros encontros documentados ocorreu na década de 1930, quando um casal britânico, Reginald e Margaret Lloyd, relatou ter visto uma aranha gigantesca enquanto viajava pelo Congo. Eles a descreveram como uma criatura semelhante a uma tarântula, que disparou pela estrada à frente de seu veículo. Esta horrível criatura também foi descrita como tendo um corpo peludo de cor marrom escuro. Essas aranhas maciças são conhecidas por construir grandes teias entre árvores e cavar tocas sob essas teias, camuflando-as com folhas e detritos. Sua presa principal são os animais da floresta, como pássaros e antílopes. Imagine um aracnídeo tão gigantesco que é capaz de devorar um antílope. Lendas locais também falam de tribos que caíram vítimas dessas teias gigantes, encontrando um fim macabro nas presas da aranha à espera. Apesar dessas histórias convincentes, os céticos argumentam que a Shabba-Fofi poderia simplesmente ser um caso de identificação errada ou exagero. Afinal, o maior aracnídeo que identificamos até agora mede apenas 30 centímetros. É realmente possível que uma aranha com vários metros de largura espreite na selva sem ser detectada? Deixo que você julgue. Número 10. A cobra de 15 metros do Congo. Em 1959, o coronel Remy Van Lierde, um piloto belga, estava sobrevoando a região de Katanga, no Congo, quando viu algo que não conseguia acreditar: uma cobra gigante. E por gigante, quero dizer uma serpente que mediu mais de 15 metros de comprimento. Agora, essa alegação não é mera lenda. Veja, o coronel Remy de alguma forma conseguiu tirar uma foto da suposta cobra gigante. Esta imagem, embora granulada e ambígua, foi analisada extensivamente. Alguns entusiastas, como o biólogo Ivan Sanderson, até alegaram que a cobra poderia ter até 60 metros de comprimento, com base na comparação com objetos próximos na foto. Apesar dessas alegações, a existência de uma cobra tão grande permanece não verificada.
As maiores cobras conhecidas hoje, como a sucuri verde e a piton reticulada, podem atingir comprimentos de 6 metros a 9 metros, bem mais curtos do que a suposta cobra de 15 metros do Congo. Mesmo assim, muitos continuam a acreditar que essa cobra gigante existiu uma vez na selva do Congo. Número 11. O primeiro esqueleto completo com gigantismo. Em 2012, arqueólogos descobriram um esqueleto completo de um gigante romano antigo, datado do século III d.C. Este esqueleto mede impressionantes 2 metros e 3 centímetros de altura. Agora, para referência, o romano médio na época teria apenas 1 metro e 68 centímetros, tornando este homem um gigante entre seus pares. Os pesquisadores acreditam que o homem sofria de uma condição conhecida como gigantismo. Esta condição geralmente é causada por uma superprodução de hormônio do crescimento, geralmente devido a um tumor na glândula pituitária, o que leva ao crescimento excessivo durante a infância. Esta condição é rara, afetando cerca de 3 pessoas em 1 milhão. É provável que no passado fosse ainda mais rara, tornando este homem uma visão única na Roma antiga. Número 12. A cobra de 12 metros de comprimento. Nas selvas pantanosas do que é hoje a Colômbia, viveu uma cobra gigante na era pré-histórica, a grande titanoboa. Esta cobra é a maior já descoberta, medindo impressionantes 12 metros a 15 metros e pesando mais de 1.134 quilogramas. Este serpente de 12 metros foi desenterrado nas minas de carvão de Cerrejón em 2009 por uma equipe de pesquisadores liderada pelo Dr. Jonathan Block, da Universidade da Flórida, e pelo Dr. Carlos Jaramillo, do Instituto de Pesquisa Tropical Smithsonian. A titanoboa se assemelhava a boas e sucuris modernas, mas em uma escala muito maior. Seu tamanho maciço sugere que era um constritor, usando seus músculos poderosos para subjugar presas. Você pode imaginar o quão poderosa esta cobra era? Com seu tamanho, facilmente dominaria presas grandes. Agora, você pode imaginar o que teria acontecido se apenas essa criatura tivesse conseguido se adaptar ao planeta em mudança? Aposto que a selva da Colômbia seria muito diferente do que é hoje. Número 13. Um dos maiores mamíferos que já viveu. Continuando com as maiores criaturas que já existiram, temos o barilambda, um verdadeiro gigante gentil que viveu durante a época Paleocena. Este grande mamífero herbívoro vagou pela América do Norte há cerca de 58 milhões de anos, há 55 milhões de anos, logo após o evento de extinção que exterminou os dinossauros. Na época, esta criatura era o maior mamífero terrestre. O barilambda era um ser robusto, com um comprimento corporal de cerca de 2 metros e 43 centímetros a 3 metros e 4 centímetros, e um peso estimado de cerca de 900 quilogramas. Os primeiros fósseis deste gigante mamífero foram descobertos no final do século XIX e início do século XX na América do Norte. Esses fósseis, encontrados principalmente em Wyoming e Colorado, incluem restos esqueléticos bem preservados que permitiram aos paleontólogos reconstruir a aparência e o estilo de vida do animal. Assim como os maiores dinossauros que viveram no passado, o barilambda era um herbívoro com uma dieta que provavelmente consistia em folhas, frutas e possivelmente plantas aquáticas. Evidências fósseis indicam que o barilambda habitava regiões florestais e exuberantes perto de rios e lagos. Este habitat teria oferecido um suprimento abundante de vegetação e água, essenciais para a sustentação de grandes herbívoros. Número 14. O maior crocodilo que já existiu. Os crocodilos de hoje são monstruosos, mas você sabia que no passado versões muito mais ferozes desses seres vagavam por nosso planeta? Conheça o Barinassúchios. Este colossal predador percorreu os rios e pântanos nas antigas paisagens da América do Sul durante a época Miocena, cerca de 13 milhões de anos, a 9 milhões de anos atrás. Fósseis deste gigante foram encontrados principalmente no que hoje é a Venezuela. Esta espécie foi descrita pela primeira vez em 2007 por uma equipe de paleontólogos que descobriu seus restos na formação Urumaco, na Venezuela. O Barinassúchios é estimado em ter atingido comprimentos de até 10 metros, tornando-o um dos maiores crocodilomorfos conhecidos. Ao contrário dos crocodilos modernos, que têm crânios relativamente planos, o Barinassúchios tinha um crânio alto e estreito com dentes serrilhados, melhores para rasgar carne, não importa o quão dura fosse.
Como um predador de topo, o Barynossuchus estaria no topo da cadeia alimentar em seu ambiente. Sua dieta provavelmente consistia em grandes vertebrados, incluindo mamíferos pré-históricos, répteis e talvez outros crocodilomorfos. Imagine o quão feroz era esse colosso se fosse um ser capaz de caçar outros crocodilos também. Número 15. Tatus pré-históricos do tamanho de um Mini Cooper. Cerca de 2,5 milhões de anos, há 10 mil anos atrás, tatus vagavam pelas vastas planícies da América do Sul. Tatus do tamanho de Mini Coopers. Sim, você ouviu direito. O Glyptodon era verdadeiramente um gigante entre os mamíferos pré-históricos, medindo até 3 metros de comprimento e podendo pesar até 2 toneladas. Fósseis de Glyptodon foram encontrados principalmente na América do Sul, particularmente na Argentina, Uruguai e Brasil. Essas criaturas prosperavam em uma variedade de ambientes, desde pradarias abertas até áreas mais arborizadas. Sua característica mais marcante era sua grande carapaça em forma de cúpula, feita de placas ósseas chamadas osteodermos. Ao contrário dos tatus que vemos hoje, esta criatura tinha uma carapaça semelhante à de uma tartaruga moderna. No entanto, apesar de seu tamanho, essas criaturas eram verdadeiros gigantes gentis. Eles nunca procuraram presas, pois eram herbívoros, alimentando-se de gramíneas e outras plantas nas planícies. No entanto, apesar de sua armadura formidável, o Glyptodon não era imune à predação. A época Pleistocena foi lar de vários grandes predadores, incluindo gatos de dentes de sabre e ursos de cara curta gigantes. Com o surgimento do homem e o planeta em mudança, o Glyptodon não teve chance e foi eventualmente levado à extinção. Número 16. Uma das maiores aves voadoras que já existiram. Imagine um avião Cessna 152 voando pelo céu. Não parece assustador. Agora imagine um pássaro do mesmo tamanho. Horripilante, não? Tal criatura realmente existiu, cerca de 6 milhões de anos atrás, durante o final da época Miocena. Esta criatura é a grande ave argentina, uma das maiores aves voadoras já descobertas. O argentavis não era apenas impressionante em tamanho, com uma envergadura atingindo até 7 metros, e pesando entre 70 kg e 98 kg. Quando ereto, tinha cerca de 1,52 m a 1,83 m de altura. Imagine um pássaro com a altura de um adulto humano. Vivendo nas pradarias e florestas do que hoje é a Argentina, o argentavis era principalmente um necrófago. Seu bico afiado e garras poderosas permitiam que rasgasse carniça, alimentando-se dos restos de grandes mamíferos que vagavam pela terra. Os cientistas acreditam que há muito tempo, essas criaturas usavam seu tamanho e força para intimidar predadores menores e roubar suas presas. Afinal, essas criaturas precisavam consumir impressionantes 2 kg a 5 kg de carne para sustentar seu enorme corpo. Número 17. Um dos pesos pesados do oceano, o rei lagarto. O Basilosaurus era um mamífero marinho que vagou pelos antigos mares há cerca de 40 milhões de anos a 34 milhões de anos, durante a época Eocena. Agora pode ter ganhado o título de rei lagarto, mas esta criatura é na verdade uma antiga baleia. O Basilosaurus era um impressionante predador, atingindo comprimentos de até 18 metros e pesando cerca de 9.000 kg. Seu corpo era longo e semelhante a uma enguia, o que levou alguns cientistas a especular que ele nadava com um movimento ondulante, semelhante a enguias. Ao contrário dos corpos aerodinâmicos das baleias de hoje, o Basilosaurus tinha um cérebro relativamente pequeno para seu tamanho, o que significa que não era tão social quanto as baleias que vemos hoje. No entanto, o que lhe faltava em número e coordenação social compensava em força mandibular e dentes. Número 18. O grande megalodon. O megalodon, uma das maiores criaturas que já existiram, foi um gigante tubarão que dominou os oceanos de cerca de 23 milhões de anos a 2 milhões e 600 mil anos atrás, durante as épocas Miocena e Pliocena. O megalodon prosperou nos mares quentes e rasos que cobriam grande parte do planeta durante seu reinado. Esta criatura atingiu um comprimento de mais de 18 metros, o mesmo tamanho que 2 ônibus escolares, tornando-o uma das criaturas mais longas que já existiu. O megalodon também era um peso pesado, pesando até 45.000 kg. Não é preciso dizer que o megalodon ainda é o maior tubarão que já existiu.
Com seu tamanho, essa espécie ostentava a mordida mais poderosa de qualquer criatura. Os cientistas estimaram sua força de mordida entre 10 toneladas e 20 toneladas, o suficiente para esmagar o crânio de uma baleia pré-histórica como uma uva. Para referência, essa força de mordida é significativamente mais forte do que a força de mordida do Tiranossauro Rex. Acho que o nome Megalodon, que se traduz em dente grande, faz jus ao tubarão. Seus dentes podiam crescer mais de 18 centímetros de comprimento, aproximadamente o tamanho de uma mão humana, e eram serrilhados para cortar carne e osso. Esses dentes maciços estão entre os fósseis mais comuns encontrados, muitas vezes cobiçados por colecionadores devido ao seu tamanho e variedade de cores. Infelizmente, assim como muitas das criaturas gigantes que um dia viveram, o Megalodon foi uma espécie que não conseguiu se adaptar ao planeta em mudança, levando à sua extinção. No entanto, até hoje muitos continuam a acreditar que esse colosso continua à espreita no abismo, na parte mais profunda do oceano, onde a luz nunca alcança. Número 19. A mão de um gigante no monastério de Pangboche. No mosteiro de Pangboche, no Nepal, encontra-se a mão de Pangboche, um artefato que supostamente pertence a um ser gigante, particularmente o Yeti. A mão de Pangboche recebe o nome do mosteiro de Pangboche, no Nepal, onde foi guardada por muitos anos. A mão é uma relíquia esquelética que se assemelha a uma mão humana. Os monges do mosteiro reverenciavam este artefato, acreditando que ele pertencia ao abominável Homem das Neves. Na década de 1950, a mão de Pangboche chamou a atenção dos ocidentais através de expedições aos Himalaias. O artefato ganhou mais atenção quando, em 1957, o explorador Peter Byrne tirou fotografias e amostras parciais da mão. Byrne mais tarde facilitou o roubo de alguns ossos da mão, contrabandeando-os para fora do Nepal, com a ajuda do ator James Stewart, que escondeu os ossos na bagagem de sua esposa durante um voo para Londres. Os ossos roubados eventualmente chegaram aos Estados Unidos, onde foram analisados pelo primatologista William Charles Osman Hill. A análise de Hill sugeriu que os ossos não correspondiam a nenhuma espécie humana ou primata conhecida. Isso imediatamente calou os céticos, que estavam confiantes de que a suposta mão pertencia apenas a um mamífero gigante. Mas de qual criatura a mão realmente era? Infelizmente, o tamanho limitado da amostra impossibilitou determinar a qual criatura a mão pertencia. Hoje, no entanto, muitos acreditam que a mão de Pangboche realmente é a mão de um Yeti. Número 20. O gigante de Castelnau. Em 1890, na pequena cidade francesa de Castelnau, o antropólogo Georges Vacher de Lapouge descobriu 3 enormes fragmentos de ossos enquanto escavava um cemitério da Idade do Bronze. Ele afirmou que esses fragmentos pertenciam a um gigante, um ser que agora é conhecido como o Gigante de Castelnau. Os fragmentos ósseos incluíam um húmero, uma tíbia e um fêmur, todos significativamente maiores do que os de um humano médio. Vacher de Lapouge estimou que, se os ossos fossem realmente humanos, o indivíduo teria entre 3 metros e 30 centímetros e 3 metros e 64 centímetros de altura. Medições detalhadas dos ossos indicaram que eram muito mais grossos e longos do que os de um humano médio. Por exemplo, o húmero tinha 35 centímetros de comprimento. Tais proporções não são típicas nem mesmo entre os humanos mais altos conhecidos da história, o que alimentou ainda mais o debate sobre a origem dos ossos. Embora essa descoberta pareça revolucionária, desde o início foi recebida com ceticismo. Veja, a ideia de um humano de tamanho tão imenso existir em uma pré-história relativamente recente era difícil para muitos aceitar. Críticos apontaram que a deformação óssea, identificação errada ou até mesmo fraudes deliberadas poderiam explicar os ossos de tamanho exagerado. Apesar dessas críticas, Lapouge insistiu que os ossos eram humanos, particularmente de um indivíduo excepcionalmente grande. Nos anos que se seguiram à descoberta inicial, várias tentativas foram feitas para validar as afirmações de Lapouge. No entanto, os próprios ossos foram perdidos durante a turbulência da Segunda Guerra Mundial, tornando impossível a análise direta. Essa perda deixou uma lacuna nas evidências que poderiam ter determinado conclusivamente se os ossos pertenciam a um humano gigante
ou eram fragmentos identificados erroneamente de outro grande vertebrado. E assim, até hoje, o gigante de Castelnau permanece um mistério. Eles foram realmente perdidos na história ou deliberadamente extraviados para esconder a natureza falsa dos ossos? O veredito ainda está em aberto. Com essas descobertas, a existência de gigantes em nosso planeta há muito tempo não parece realmente impossível agora. Talvez você tenha mais descobertas intrigantes para adicionar. Se sim, fique à vontade para comentá-las abaixo. Também confira outras coisas legais que estão aparecendo na tela agora e nos vemos no próximo vídeo. Cuidem-se, pessoal!